existe uma batalha silenciosa acontecendo diante dos nossos olhos. De um lado, um mundo que tenta moldar quem somos, ensinando como devemos pensar, influenciar nossos desejos e dizer quem devemos ser. Um mundo que oferece poder, prazer, reconhecimento e aprovação, mas que exige algo em troca: nossa fidelidade. Do outro lado, Deus está nos chamando para viver de uma forma diferente. Amar quando todos odeiam, permanecer firme quando todos se dobram diante desse século. Deus está nos chamando para guardar o nosso coração e carregar valores eternos em uma geração apaixonada pelo que é transitório. Estamos cercados por uma cultura que muda todos os dias, mas seguimos um reino que nunca muda. Vivemos entre duas realidades. Pisamos neste mundo, mas pertencemos ao céu. Trabalhamos, estudamos, construímos famílias e fazemos parte da sociedade. Mas nosso coração responde a outro rei. A questão não é se seremos influenciados por este século, mas se teremos a coragem de influenciá-lo. Porque Deus não chamou o seu povo para fugir da escuridão. Ele nos chamou para ser luz dentro dela. O maior desafio da fé não é sobreviver aos dias difíceis, mas continuar sendo quem Deus nos chamou para ser quando tudo ao nosso redor tenta nos transformar em outra pessoa. Precisamos ter a coragem de confiar em Deus, pois Ele continua escrevendo sua história, mesmo quando não percebemos. Amém. Gente, amanhã vai ter jogo do Brasil, amém? Glória a Deus. Vai ganhar sim ou não? Você vai torcer sim ou não? Você vai gritar gol? E você vai dar glória a Deus na pregação hoje? Ô gente, tem coisa que a gente posta no Instagram que chama meme, tá bom? Então, não fica bravo comigo com as coisas que eu posto não, é meme, tá bem? Mas se você quiser dar uns glória a Deus, eu vou ficar feliz hoje. Vamos ver, dá um glória a Deus aí. Meu Deus, vou pregar com 2 metros de altura quase hoje, no coração. Por que vocês riram? Deus está vendo, viu? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Nós temos na projeção, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, acompanhar, a versão da projeção é a mesma da minha Bíblia, NAA. Tá? Se você está com a mesma versão, se não está, não tem problema. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, também na projeção, ou você que trouxe a sua Bíblia no celular, conecte aí e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Nós estamos em uma série de mensagens, Esther na casa da Pérsia. Eu tenho sido abençoado por essa série de mensagens. Deus tem confrontado o meu coração de forma extraordinária. Eu sei que Deus ele tem confrontado o seu coração também. E eu sei que aquilo que Deus ele começou falando desde a primeira ministração, Ele continuará falando hoje no nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Você que está online, seja também bem-vindo no nome de Jesus. Olha só, igreja, como que é bom, né, nós sermos uma igreja que vive no modo contemporâneo. O nosso culto ele está sendo transmitido para todo mundo. Nós temos irmãos no Chile que neste momento está acompanhando aqui a mensagem. Então, Aniel, Bárbara, Bernardo, Alice, um beijo para vocês. A nossa igreja ama vocês, amém? E você que está em outro lugar também, comente de onde você está assistindo. Nós também queremos abençoar a sua vida através da palavra do Senhor, amém? Você encontrou aí, livro de Esther, fica antes de Jó. Antes do livro de Jó, temos aí o livro de Esther. Hoje nós vamos ler no capítulo de número 6. Na verdade a pregação é 2 capítulos, o 6 e o capítulo 7, eu prometo que por mais que seja 2 capítulos, a pregação não vai terminar depois das 9 horas, talvez 8h50, não, brincadeira gente, brincadeira, amém?
Então, Esther, capítulo de número 6, verso de número 1, diz assim: naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante dele. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Até aí, amém. Feche seus olhos, vamos ter mais um momento orando a Deus no nome de Jesus. Pai, louvamos o teu santo nome, glorificamos a sua presença. Aqui nos conectamos, ó Pai, com os nossos irmãos na fé, nos conectamos também com o nosso Pai Celestial, com o nosso Mestre, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aqui, Senhor, nessa noite, nós nos programamos o dia inteiro para estarmos aqui celebrando e adorando o teu santo nome, e assim fizemos nessa noite. Louvamos, adoramos, ofertamos na sua casa, celebramos, ó Pai, a sua presença no nosso meio. E hoje, neste momento, após a sua palavra ser aberta, lida, nós queremos ouvir a sua voz. Fala ao nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor começou falando, Senhor, nessa série, tem confrontado demais o nosso coração. Precisamos da sua palavra, do seu direcionamento. Não sei a forma como muitos dos meus irmãos entraram pelas portas desse santuário, mas de uma coisa o Senhor me faz saber, que nessa noite vamos sair daqui totalmente cheios da sua presença, totalmente cheios do Senhor, tendo uma palavra no nosso coração, uma palavra nos dando um destino, uma palavra nos dando, Pai, um novo caminho, uma palavra, Senhor Deus, abrindo portas onde parecia que não teria, uma palavra, Senhor, que vai fazer sentido ao nosso coração, uma palavra que vai trazer clareza, Senhor, para muitos que vivem, Senhor, presos à escuridão. Por isso, Deus, fala conosco, porque o seu povo está presente aqui nessa noite e quer ouvir o Senhor falar. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Micael, por favor, ajusta. Ei, som. Ajusta aí que está dando reverberação aqui. Nem sei se é esse nome, mas todo mundo ouviu. Queridos, esse é o 6º capítulo do livro de Esther. Você lembra semana passada? Esther preparou um banquete para o rei e para Amã. Você lembra também que um pedido foi feito ao rei para que todo o povo judeu fosse exterminado do império? E agora nós estamos aqui no capítulo de número 6. Queridos, talvez você saiu daqui do culto passado se perguntando como que situações tão difíceis podem prevalecer. Porque quando nós lemos o capítulo de número 5, parece que o mal, ele vai prevalecer. Meu microfone está muito alto, não sei se é no altar, mas está muito alto. Eu não sei se você teve essa sensação lendo o capítulo de número 5, mas parece que muitas vezes o mal, ele prevalece. Parece que situações difíceis não têm mais soluções. Parece que problemas, parece que situações, parece que alguns momentos que a gente gostaria de dormir e acordar tivesse sumido, mas aos olhos humanos parece que nada muda. Talvez é essa sensação que o capítulo 5 ele nos dá, que o mal ele prevaleceu, que as circunstâncias elas não vão mudar. Amã,
ele está no seu auge. Amã, ele está cheio de orgulho. Ele continua desprezando o povo de Deus. E ele acha que os dias do povo estão contados. Talvez olhando para os olhos humanos, situações difíceis elas nunca vão acabar. Mas queridos, no capítulo de número 6 de Esther, Deus ele nos ensina uma das lições mais importantes e valiosas que nós vamos encontrar no livro de Esther, que serve para as nossas vidas. Apesar das situações difíceis, apesar dos momentos que nós vivemos, que o nosso redor não vai mudar, que eu vou morrer dessa forma, não tem mais saída, que portas que se fecharam não vão se abrir, que pessoas que se levantaram contra nós, elas vão continuar reinando, e que a injustiça ela continua triunfando, e que promessas que muitas vezes nós encontramos na Bíblia nunca vão acontecer na nossa vida, que Deus parece continuar em silêncio, de costas para nós, de costas para a nossa situação. Parece que o meu problema, parece que a minha situação, parece que a minha dor é insignificante para o meu Deus. Mas a palavra do Senhor aqui vai te fazer enxergar de forma completamente diferente a história de Mordecai e também a sua própria história. Ah, pastor, mas eu oro e nada muda. Eu estou esperando e nada acontece. Eu estou orando, Deus, e aí? Aí você olha a realidade e ela está favorável. Mas a realidade está favorável para quem? Para os outros, menos para quem? Para nós. E muitas vezes esse cenário nos coloca como pobres coitados, né? A gente fica na nossa dor e a gente não consegue sair dela. E é exatamente aqui que entra o capítulo de número 6. Há uma mudança de cenário, mas nós não encontramos uma oração. Nós não vamos encontrar no capítulo 6 um milagre extraordinário, a manifestação sobrenatural de um anjo. Nós não vamos ver Deus levantando um profeta e dizendo: eis que eu te digo, tudo vai mudar. Não! Começa de uma forma muito mais simples. E muitas vezes eu e você desprezamos a simplicidade de Deus. Como que começa o capítulo de número 6? Naquela noite o rei não podia dormir. Naquela noite o rei não conseguia dormir. Ah, pastor, mas é tão normal a gente muitas vezes não conseguir dormir, perder o sono. Curiosamente, Deus ele decide agir de uma forma inesperada, de forma invisível, porque Deus no livro de Esther pode ser chamado do Deus invisível na Pérsia. Mas apesar de Deus ele não ser falado verbalmente sobre ele, mencionado sobre ele, a mão do Senhor está agindo em seu povo. Talvez você fale assim: mas nós não vemos. Exatamente, Deus ele decide usar a noite, Deus ele decide o silêncio, Deus ele decide mudar, não aquilo que nós vamos enxergar primeiro, mas Deus ele começa a mudar a noite de forma silenciosa, de forma que não é vista aos nossos olhos. Isaías, no capítulo 45, no verso de número 15, o profeta ele declara: verdadeiramente tu és Deus, que te ocultas, ó Deus de Israel, ó Salvador. O profeta está declarando que o nosso Deus,
É um Deus que em algumas circunstâncias, em alguns momentos, Ele se oculta. Mas o fato de Deus estar oculto não quer dizer que Ele está ausente. Nem sempre as revelações das manifestações de Deus é de forma extraordinárias. E eu sei que você, assim como eu, quer que Deus realize na sua vida um milagre, uma reviravolta que seja extraordinária, para você filmar, para você postar e dizer: Deus fez isso e está visível. Mas o livro de Esther, ele é prova que muitas vezes Deus, ele não age de forma espetacular como eu e você queremos. Aqui não existe um milagre registrado. Cadê os profetas? Cadê Deus levantando alguém? Mas mesmo assim, mesmo Deus não agindo de forma extraordinária, Ele continua agindo. O Deus invisível continua sendo o Deus soberano da história. Ele governa os bastidores da história. Ele governa os bastidores da minha e da sua vida, meu irmão e minha irmã. Mesmo que hoje você não consiga ver, mas isso não significa que Deus ele não está agindo na sua história. Pastor, mas realmente eu estou nessa situação que o senhor está falando, eu não consigo ver, mas Deus, Ele está agindo na sua história. Em Esther, Deus está invisível aos olhos, mas é inconfundível para quem enxerga por meio da fé. E eu estou pregando hoje para um povo que não enxerga de forma humana, mas um povo que enxerga de forma sobrenatural pela sua fé. Amém? 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 Igual quando você grita o gol, amém? Amém? Oh! Então capítulo 6 e o capítulo 7, parece que o final, sabe quando você está assistindo uma série, um filme, e parece que você já deduz o final? Ah, já entendi o final. Aí de repente, aquele filme, aquela série, ela muda completamente a ordem das coisas, e você fala: uau, que reviravolta! É o livro de Esther. Agora nós estamos vendo uma reviravolta. Aos nossos olhos, tudo perdido, mas a partir das mãos de Deus, algo está mudando. Nós temos aqui Amã, que conseguiu convencer o rei ao quê? A um decreto, assinar um decreto para exterminar todo o povo judeu do império. Nós temos aqui que a data foi marcada, dia, horário, tudo está marcado. Foi publicado, está no Instagram, está no G1, está não sei onde das quantas, mas já está publicado lá. Foi decretado. E aqui, queridos, pior do que isso, é porque nós encontramos um homem que está sendo movido por um orgulho doentio. Não dá para entender o tamanho do orgulho e do problema mental que esse homem está vivendo aqui. Amã manda construir uma forca, cerca de 22 metros de altura, para ver o seu rival morrer lá, para ver todo o seu povo que ele odeia morrer, ser exterminado. Aos olhos de Amã, aos olhos humanos, o mal venceu, não tem mais o que fazer. Mas existe algo que eu e você precisamos perceber. Quando Deus ele começa a agir, parece que em algumas circunstâncias Deus ele começa a agir quando tudo parece que já está perdido, que acabou, aos olhos naturais. Naamã estava achando que ele estava no controle da situação. Mal sabia ele que Deus, com a sua mão, já estava mudando toda a história ali. Então Deus ele decide agir da forma que ele quis. Quando ele decide agir? Naquela noite. Você vai repetir comigo. Finge que você lembra. E eu sei que você lembra.
Eu vou perguntar, você vai falar assim: naquela noite, Deus ele decide agir. Naquela noite, Deus ele decidiu agir naquela noite. Ou você acha que foi por acaso que o rei não conseguia dormir e decidiu chamar os seus servos para ler o livro dos grandes feitos da história do seu povo? Hein? Você acha mesmo que tem algumas coisas que acontecem na sua vida que é por acaso? Ah, pastor, é o acaso, o universo, é uma energia. Para de acreditar nisso, pelo amor de Deus. Aí Deus está agindo na sua história, você não consegue enxergar. Deus ele está agindo aqui na história de Mordecai, de Esther, do seu povo. Deus ele está deixando o rei do império Medo-Persa acordado à noite por um motivo. E por que à noite, pastor? Por que à noite? Quantos de nós passamos noites em claro, com os nossos travesseiros encharcados pelas nossas lágrimas, das dores que nós vamos carregando? A noite na Bíblia, querido, ela representa quando algo foge do nosso controle, quando o controle da situação eu não consigo mais tê-lo na minha mão, eu perdi o controle. A noite na Bíblia é quando eu e você já não conseguimos fazer mais nada, quando tudo parece perdido, quando parece que tudo acabou. Mas é impressionante como Deus ele pode mudar grandes histórias através de um pequeno detalhe. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus pode em uma única noite mudar toda a sua história. Agora levanta a sua mão de profeta assim, ó, levanta. Você vai profetizar para você mesmo. Em uma única noite, Deus pode mudar a minha história, mudar a história da minha família. Em uma única noite, Deus pode mudar a minha história. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus, porque eu creio nisso. A noite ela representa situações que dificilmente nós conseguimos administrar. A noite ela representa aquilo que já não tem mais o nosso controle, o nosso domínio, perdeu, acabou. A noite representa o que eu e você mais tememos: o silêncio de Deus. A noite ela representa aquela situação que você diz, no português bem rasgado: já era. Acho que a resposta não chega mais não. Não do jeito que eu quero. Vai acontecer do jeito que eu não queria. E as lágrimas elas continuam tomando conta do seu travesseiro. É exatamente à noite que a ansiedade ela bate muito mais forte, porque à noite ela vai tomando uma proporção do silêncio. Tudo aquilo que tomava conta da nossa mente, tudo aquela confusão que muitas vezes a gente vai tendo durante o dia, aqueles milhões de pensamentos, quando chega a noite, o nosso cérebro ele está acalmando. A noite representa tranquilidade. E é nesse momento que a ansiedade ela começa a bater muito mais forte. É como se a gente estivesse num barco, no meio de um alto mar, onde nem as luzes das estrelas podem conter a escuridão que está sobre nós. E vai dando uma fobia, vai dando um negócio, e a gente não consegue mais controlar, e a gente começa a morrer de forma progressiva a partir da nossa ansiedade. É durante a noite que a ansiedade ela muito mais fala alto nos nossos corações, na nossa mente. Mas queridos, é nesse cenário que Deus ele decide agir. Enquanto a nossa mente ela se enche de perguntas, sem você saber, sem eu saber, Deus ele já está escrevendo as respostas que nós precisamos.
Meu irmão, você pode até perder o sono, mas Deus, Ele continua tendo controle da sua vida. Talvez você não tenha mais Ele na mão, mas está nas mãos de Deus, está na mão de quem criou as maiores montanhas, mas não existe montanhas tão grandes que não cabe nas mãos do nosso Deus. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós exaltamos, é esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós podemos ter a certeza que nada foi perdido. A palavra do Senhor diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, aleluia. É motivo de eu encher meu coração de esperança e de fé, e saber que desde a eternidade, quando só havia o caos, Deus, Ele trabalha em favor daqueles que confiam e esperam no seu nome. Mesmo que nada pareça estar acontecendo, Ele continua trabalhando. Não foi à noite que Deus, Ele apareceu para Jacó. Jacó não lutou a noite inteira com Deus. Foi a partir da noite que, na luta com Deus, Jacó é transformado. É no meio da noite que, em alta tempestade, em alto mar, quando os discípulos acham que eles vão naufragar, de repente um fantasma, um espírito, não, o próprio Deus começa a caminhar pelo mar, na direção dos seus discípulos, mostrando que eles nunca estiveram só. Não foi durante a noite que Deus, Ele fechou a boca dos leões, e Daniel saiu glorioso, sem um arranhão sequer daquela cova? Não foi durante a noite que o anjo da morte passou pelo Egito e trouxe libertação para o povo hebreu? Querido, o resultado da manhã é preparado por Deus durante o período da noite. Por isso que a palavra do Senhor diz que o justo, ele repousa e deita. Por quê? Porque ele pode confiar no seu Deus. Deus, Ele tem o hábito de preparar a resposta da manhã durante a noite. Por isso que a palavra declara que o choro pode durar uma noite inteira. Mas pela manhã, a resposta vinda das mãos do Senhor, ela aparece para nós. Então eu não consigo enxergar que a insônia do rei Assuero foi um acidente, foi algo comum. Não, é as mãos invisíveis do Deus conduzindo a história. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, meu irmão e minha irmã, não despreze as suas noites, porque enquanto você dorme ou enquanto você chora, o seu Deus está trabalhando em seu favor. Ele está trabalhando, Ele está cuidando de nós. Sem conseguir dormir, o rei pede o livro das benfeitorias. E é tão coisa do acaso, Caio, que a página que ele vai ler é justamente sobre quem? Mordecai. O rei está sem sono, ele pede para os seus servos ler para ele ali, e a página que abre, coincidência, Mordecai, há alguns anos atrás, salvou o rei de uma armação dos seus eunucos que queria matar o rei. E sabe qual que é a surpresa do rei? O rei, ele olha, e o rei, ele começa a pensar, eu lembro disso, mas o que será que foi feito para esse homem? O que será que nós fizemos? Então eu quero que você perceba aqui a precisão de Deus. Não foi qualquer página, não foi qualquer registro, mas foi naquela noite.
Por que naquela noite? Porque Amã estava todo animado que alguém ia morrer. Mas naquela noite, tudo acontece exatamente no tempo determinado pelo Senhor. Assim como o pastor Tiago disse, existe um tempo determinado para todas as coisas. Meu irmão, Deus ele não atrasou em fazer algo na sua vida e mudar a história. É no tempo do Senhor. Pastor, mas já faz 1 ano, já faz 5 anos, já faz 10 anos. E aí? Meu irmão, você quer pegar o relógio de Deus e colocar na tua hora? É sério isso? É Ele que tem o governo de todas as coisas. Você sabia que se o universo ele é tão preciso, que se ele fosse um pouquinho mais lento, ou um pouquinho mais rápido, todo o cosmos entraria em um colapso? E o universo é extremamente preciso, funcionando do jeito que deveria funcionar, e você acha que Deus está atrasado em dar uma resposta para a sua vida, e espera que a noite vai passar, e o dia vai chegar. O que foi feito para Mordecai? Qual honra foi dada? A resposta é o que? Para mim é surpreendente, porque eles dizem, nada foi feito, nenhuma honra foi dada. Como? Nós não estamos falando que Mordecai, ele salvou qualquer pessoa do império, ele salvou a vida do rei, quem mandava em tudo aquilo lá, e não foi feito nada. Olha a indignação do rei. Mordecai fez o certo, mas nunca foi reconhecido. Anos se passaram, e talvez ele imaginasse que o seu feito, que a sua fidelidade foi esquecida. O homem, ele pode esquecer, mas Deus, ele não se esquece. O que Deus esquece é do nosso pecado confessado, que ele lança no mar do esquecimento e acabou. Deus, ele não se esquece, ele não deixa de reconhecer. Essa pregação não é para exaltar ninguém além de Deus, porque os feitos são de Deus, a glória é para Deus, as mãos poderosas é de Deus, e nós como seu povo, nós glorificamos o poder e majestade do nosso Deus. Então essa pregação não é para exaltar eu ou você, mas é para você entender o poder de Deus e a fidelidade de Deus com a sua palavra. O seu relógio ele pode até atrasar, mas o relógio de Deus ele não atrasa. Ele marca o horário certo, ele desperta no horário certo, ele toca no horário certo, e no mesmo instante, preste atenção, no mesmo instante que está acontecendo esse cenário, quem entra no palácio? Um bombom que o Brian vai dar para quem acertar. Quem entra? Hein? Amã. Olha só, Caião, coincidência. Não, já falei do Caio, vou ver outra pessoa aqui para ninguém ficar com ciúmes. Deixa eu ver aqui. Eliezer, ó, coincidência, Eliezer. É que eu enxergo até o Eliezer. Depois do Eliezer, estou sem óculos, não enxergo mais ninguém. Eu deduzo quem está ali. Mas não consigo falar. Enfim, vamos lá. Coincidentemente, Amã entra no palácio. E por que ele entrou? Por que ele entrou? Eu sei que você é bom de Bíblia e você sabe a resposta. Porque ele queria pedir uma autorização para o rei. Ele estava louco para pedir para que Mordecai fosse enforcado. Além de uma coincidência, há uma ironia aqui. Porque aqui nós estamos vendo que Mordecai, ele está prestes a ser honrado. Deixa eu ver a hora aqui. Tá. Louvor pode subir. Pode subir, viu, louvor? Cadê o louvor? Pode subir, viu? Estou terminando. Olha só, que ironia. O homem que está prestes a ser honrado vai receber um pedido de ser enforcado. Então a mãe ele entra para pedir a morte. Mas gente, Deus ele já tinha preparado a honra. Antes de Amã conseguir abrir a boca, o rei faz uma pergunta: o que deve ser feito a um homem
que o rei deseja honrar. E aqui, querido, eu e você precisamos tomar cuidado com uma das piores coisas que eu e você podemos sentir. Você sabe o que é? O orgulho. O orgulho cega. Há um ditado que diz que o orgulho precede o quê? A queda. Amã está cego pelo seu orgulho. Quando o rei lhe faz essa pergunta, o que você acha? De quem você acha que o rei está perguntando? Ora, Amã acha que é dele. Ué, que tipo de honra, Vinícius, que um homem que o rei deseja honrar merece? Aí Amã, ele já acha que é com ele, já havia sido um banquete preparado para ele. Aí ele dá uma lista. Amã, ele nem imaginava que que o rei estava falando do homem que ele queria matar. Ele acreditava, o rei só pode estar falando de mim mesmo. Uou! Sabe por quê, querido? Porque quando eu e você preservamos muito a nossa imagem, quando você acha que a sua imagem merece uma estátua igual a do rei Nabucodonosor, eu e você devemos ter cuidado para a gente não cair por conta do nosso orgulho. Ele descreve a maior homenagem que alguém poderia receber. Naamã diz: meu rei, eu acho que esse homem, ele merece umas vestes reais, né? O cavalo do rei, Naamã já estava se vendo com vestes, ele queria ser quase o rei ali, vestes reais, o cavalo do rei, uma coroa, um desfile pelas praças públicas, porque quando nós queremos cuidar muito da nossa imagem, nós queremos ver que as pessoas vejam tudo aquilo que nós temos. Naamã, ele queria um desfile de honra, ele não queria só que o rei desse qualquer coisa, ele queria que todo o povo, todo o império visse que ele estava sendo homenageado pelo seu rei. Amã, ele desenha sem perceber a sua maior humilhação. Por isso que eu e você temos que tomar cuidado com o nosso orgulho, porque muitas vezes aquilo que eu tenho não é suficiente, porque muitas vezes eu quero ter mais que o outro, aí você só quer viver de aparência. Naamã, ele está desenhando a sua maior humilhação. Sabe qual que é a resposta do rei? Amei, perfeito, agora você vai chamar Mordecai. Não, imagina a cena, meu irmão, a cara de Amã caindo no chão, o homem que ele queria pisar, o homem que ele queria ver sem cabeça, pela própria arma projetada por ele mesmo, pelas ideias dele. Vai ter que honrar o cara agora. Meu Deus, meu Deus. A forca que foi preparada para Mordecai vai ficar de lado, porque agora Amã vai ter que segurar as rédeas do cavalo da exaltação de Mordecai. Aí, para eu terminar o capítulo de número 7, porque isso não termina aqui, termina no 7. No 7 tem um grande banquete, sugerido por quem? Por Esther. Para quem? Para Amã, diante do rei. E mesmo assim, agora Esther está diante daquele que é o opressor do seu povo, aquele que jurou o seu povo de morte. E queridos, por mais que há os grandes feitos do Senhor, eu e você, nós não podemos desprezar a inteligência e a sabedoria de Esther, porque Esther poderia nem esperar eles comerem. Esther poderia ter falado assim: rei, ele quer matar meu povo, pega ele, rei. Não, Esther, ela permanece em silêncio. Quer ser sábio? Muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio em muitas situações. Muitas vezes é melhor nós nos calarmos
para no momento certo nós agirmos. Esther, ela não age no impulso, ela espera o momento certo. Há momentos, querido, que a nossa fé, ela não se manifesta na frente do que Deus está fazendo. Às vezes a nossa fé, ela se manifesta caminhando passos. Deus, ele está fazendo e a minha fé está caminhando. Deus, ele está fazendo e a minha fé está caminhando. Deus está fazendo e a minha fé está caminhando por trás. Existem momentos que a nossa fé precisa esperar Deus agir em alguns passos, para a gente dar os nossos passos de fé. E durante o banquete, o rei faz a pergunta que acaba com Amã. Pergunta para Esther: o que você quer? Qual é o seu pedido, minha amada? Esther, ela diz, e ela revela toda a verdade. Ela fala: se eu encontrei favor diante do rei, peço pela minha vida e pela vida do meu povo. Agora, pela primeira vez, o rei descobre que a sua esposa, que é a rainha, está condenada junto com o seu povo pelo decreto que ele mesmo assinou. E o rei diz: quem teve coragem de fazer isso com você e com seu povo? Não tem uma resposta verbalizada, mas existe uma mão ali. Ele. Eis o homem que jurou eu e meu povo de morte. O rei, ele levanta indignado, ele vai para o jardim. Amã, na tentativa desesperada de implorar por misericórdia, ele se lança no divã aonde a rainha estava, pede por misericórdia para ela. E nesse exato momento, o rei retorna. E a cena, ela fica cada vez pior. Fica bem pior para Amã. Porque a resposta do rei, que volta todo indignado, é certa: enforquem Amã. Perceba a perfeição da justiça de Deus quando alguém se levanta contra o seu povo. Amã, ele morre pela própria estrutura que ele havia construído para destruir o povo do seu Deus, do Deus de Esther. Quem construiu a armadilha foi aquele que morreu por ela. Querido, é impossível eu e você não perceber que Deus, ele age na história, mesmo que ele não seja mencionado. Na insônia do rei, na página escolhida, na pergunta feita, na chegada de Amã, no banquete, na palavra de Esther, na lembrança da forca, tudo é exatamente o que Deus havia determinado. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, a partir daquilo que Deus, ele confirma no meu coração, é que o nosso Deus, ele governa silenciosamente em cada detalhe da minha e da sua vida. Deus, ele governa nas nossas vidas, nós vendo o feito dele, ou ele trabalhando em silêncio. E talvez hoje você tenha chegado no culto vivendo como aquele do capítulo de número 5. Querido, perceba, enquanto Mordecai está dormindo, Deus está trabalhando em sua história. Talvez você esteja vivendo nessa noite entre o decreto de morte e o banquete da vitória. Talvez essa noite você esteja vivendo as noites de lágrimas, mas amanhã, onde Deus, ele lhe dá a sua resposta. O que Deus tem para mim e para a sua vida é uma certeza, que independente das provações, independente das circunstâncias, quando Deus, ele decide mudar a sua história, mudar a página da sua vida, nenhuma força do inferno consegue resistir e se manter-se firme na sua história. Querido, se coloque em pé no nome de Jesus nessa noite, porque é um povo que tem um Deus tão grande, um Deus tão poderoso,
pode ficar sentado para glorificar esse Deus. Querido, 3 coisas eu e você aprendemos aqui na história de Esther. A primeira, Deus, Ele nunca esquece a fidelidade dos seus filhos. Deus, Ele não esquece a fidelidade dos seus filhos. Passou-se anos e Deus fez o rei saber dos feitos de Mordecai. Segunda coisa que nós aprendemos, que Deus, Ele é especialista em inverter os cenários das nossas vidas. Deus, Ele é especialista em mudar histórias. Você declarou com a sua boca que em uma única noite Deus, Ele pode mudar o curso da nossa história. E eu creio que para muitos há uma virada nessa noite pelo poder de Jesus. Eu creio que nessa noite algumas pessoas, em meu coração quisera que fosse todas, pudessem nessa noite experimentar a virada que Deus tem na sua história. E a terceira coisa que eu aprendo aqui é que Deus, Ele continua governando, mesmo quando eu e você não estamos vendo as mãos do Senhor. Querida, eu não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui se sentindo esquecido, perdido. Talvez você entrou aqui nessa noite completamente destruído na sua vida. Eu não sei. Talvez você olhe e diga: pastor, eu já vejo, eu não consigo ver as mãos de Deus. Eu vejo o tamanho da forca que foi preparado para a minha destruição. Mas eu quero dizer nessa noite que Deus, Ele está virando a história da sua vida no nome de Jesus. Lembre-se, Deus, Ele mudou a história de Mordecai e do seu povo. Deus, Ele mudou a história de Jacó. Deus, Ele mudou a história do povo hebreu. Deus mudou a história dos discípulos que acharam que iria naufragar. Deus, Ele mudou a história. Deus muda a história do seu povo. Deus, Ele continua mudando a história do seu povo. Deus, Ele continua escrevendo outras histórias. E eu e você nessa noite temos uma única coisa a fazer diante desse Deus: é adorar a presença dEle. É dizer: Senhor, Tu és digno de tudo, Deus. É você pegar o seu problema e falar: problema, fica aí, porque aqui eu estou para adorar o meu Deus. Talvez você não queria nem vir no culto hoje por causa do seu problema, e alguma coisa te trouxe você achou que alguma coisa te trouxe por algum motivo, mas o próprio Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, porque tem uma virada de história na sua vida no nome de Jesus. Talvez você chegou igual ao capítulo 5, mas você está agora no capítulo de número 7 da sua vida, onde Deus, Ele está virando tudo no nome de Jesus. E nessa noite, querido, eu quero convidar a você a entregar a sua vida para Deus. Eu quero convidar você a entregar o seu problema para Deus. Eu quero convidar você a entregar a sua situação para Deus. Eu quero convidar a você não ter vergonha e vir aqui nesse altar e se derramar nesse altar, glorificando o seu Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Nós não vamos cantar nenhuma música sobre exaltação de mim para Deus, não. Nós vamos exaltar e glorificar Deus mais uma vez. E se você quiser vir aqui no altar, tenha coragem, se derrame na presença de Deus, do Deus que vai nessa noite mudar a sua história no nome de Jesus. Então feche seus olhos, vamos adorar a Deus. E se você quer, venha até o altar, não tenha vergonha. Se derrame na presença do Senhor, se derrame na presença do seu Deus e glorifique a presença dEle no nome de Jesus. Oh Deus, oh meu Pai, se prostram aos teus pés. oh Deus, nós adoramos o Senhor. Anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro.
Pai. Só Tu és Deus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos pendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Só Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Oh Deus, nós declaramos que nessa noite, Deus, tudo vem de Ti, Pai. A nossa salvação vem de Ti, Deus. O nosso milagre vem de Ti, Deus. A virada, Pai, de página das nossas vidas vem de Ti, Deus. Deus, nós confiamos no Senhor, nós confiamos nas Suas mãos. Nós declaramos nessa noite que tudo vem de Ti, Deus. Deus, é por isso que o Seu povo Te adora, Pai. Dia e noite sua Deus, nós queremos Te adorar, Deus. Nós Te damos toda a honra, Pai. noite suba a Ti nossa Oh Deus, Deus, que suba nessa noite a nossa adoração. Suba, Pai, toda a nossa adoração, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, Pai. Oh Deus, Dia e noite suba a Ti nossa adoração. declare isso para Ele. Declare para Ele nessa noite. Oh Deus, que nessa noite suba a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. Dia e noite eu subo a Ti, Senhor. Tu és digno de tudo. Só Tu és digno de tudo.
nome em todo o tempo, Deus. Os nossos louvores, oh Deus, os louvores, Pai, que prestamos a Ti sempre estarão nos nossos lábios, porque nós amamos e adoramos o Senhor. Hoje nós não olhamos para as nossas circunstâncias, hoje nós não olhamos para aquilo, Deus, que aflige o nosso coração. Hoje nós queremos olhar além das montanhas e nós olhamos para aquele que pode nos dar o nosso socorro, que é o Senhor. Deus, nós olhamos para Ti e confiamos em Ti. Assim como o justo, Deus, deita-se com sua cabeça no seu travesseiro e dorme e repousa de forma tranquila. Assim nós confiamos no nosso Deus. Assim confiamos no nosso Deus. Mesmo que as lágrimas elas escorram dos nossos olhos, mesmo que pareça que a noite ela não vai acabar e ela se torne muito mais longa do que ela realmente é, hoje nós escolhemos sair daqui confiados em Teu nome, confiados nas Suas mãos. Nós não sabemos como será o amanhã, mas o que importa para nós é estar debaixo das mãos poderosas do nosso Deus. E assim nós adoramos o Senhor, glorificamos o Senhor. Eu oro, Pai, pela Tua igreja, para a Sua igreja, em favor de cada um, que o Senhor conhece as lutas e suas histórias. E eu declaro sobre a vida da Sua igreja, sobre a minha própria vida, o Deus que renova todas as histórias, o Deus que escreve uma nova história para o Seu povo. Oh Deus, eu declaro isso para a Sua igreja, para a minha vida. Nós oramos assim confiados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém.